Bom, pessoal, nós já conversamos sobre o que é a geometalurgia, né? O entendimento de um processo integrado, que não é simplesmente para dar uma resposta para a usina do que é a recuperação metalúrgica, máscara e de teor, né? Então é um processo que olha para o material, que olha para a matriz e responde um conjunto de perguntas. As perguntas vão ser diferentes, dependendo do bem material, dependendo do empreendimento e dependendo da fase que nós estamos, né? Se estamos na exploração, se já estamos num projeto avançado ou num fechamento de mina. Então a geometalurgia é essa ciência integrativa. A caracterização é o entendimento da matriz, né? Então o que a gente pode fazer para entender essa matriz? Quais são os ensaios disponíveis? Desses ensaios, qual que nós vamos utilizar? Os que fizerem sentido para aquela matriz e os que forem dar uma resposta para as perguntas do empreendimento, para a fase que nós estamos. Muito bem, até aqui ok. Agora a gente vai mudar um pouquinho de fase, vamos para uma fase de um projeto avançado e falar agora sobre os testes, né? Os testes de processo, as rotas de processo. Como pegar isso, como pegar a ideia da geometalurgia, como pegar um conhecimento da matriz, como pegar a caracterização e aí sim colocar isso em etapas, né? Que vamos falar sobre as etapas, para tirar um produto e um rejeito, né? Desse bem mineral. É aquilo assim, nós sabemos que tem ouro, beleza, nós sabemos que tem fósforo, nós sabemos que tem ferro, mas como extrair aquilo, né? Extrair esse elemento ou esse mineral daquela matriz de forma que gere um concentrado, que gere um produto, seja para uma aplicação direta, seja para uma indústria, né? Uma matéria-prima de uma indústria, né? Seja para uma pré-concentração, para uma outra etapa de metalurgia, hidrometalurgia, o que for. Como chegar a um produto? E aí vem a parte que é desenvolver uma rota de beneficiamento, né, em escala ainda de bancada, né, a depender do tipo de bem mineral, e isso é um trabalho também conjunto. Nós estamos falando de engenheiros de minas, de geólogos, todos conversando, qual vai ser a rota, o que a gente vai precisar fazer. Nós vamos precisar britar? Vai precisar moer? Vai precisar classificar? Vamos chegar a esse concentrado como? Através de separações minerais, sim. Mas que separações? Né? Existem rotas que precisam conjugar várias técnicas. Existem rotas como hoje o minério de ferro, na maioria das empresas, a gente ainda fala em classificações granulométricas. Algumas já trabalham com classificações granulométricas associadas à flotação. Algumas com flotação e com separações magnéticas, né? E aí o que tem a ver a complexidade do processo? Tem a ver com a complexidade das características do material. Então, isso tudo que nós estamos falando vai culminar em qual rota? Simples, associada, complexa, e aí também vem o custo, né? Então, os ensaios geometalúrgicos, né? A gente tem uma fase inicial exploratória do tipo, como vamos fazer? Qual é a rota? Então, testa uma rota, só separação granulométrica. Ok. Não deu produto, vamos para uma separação mineral densitária, magnética, flotação, gravítica. O que é que nós temos de ferramentas? E aí a gente vai vendo, chegou o produto? Não chegou o produto. Chegou a especificação? Não chegou a especificação. E aí a gente vai definir a rota. Logicamente que a grande maioria dos bens minerais tem rotas mais ou menos conhecidas. Sim. Mas serve para tudo? Não serve. Não encaixa. Não é qualquer pezinho que serve naquele sapatinho. Né? Então, por isso que a gente fala em caracterizar. A gente não pode traduzir um processo já conhecido, clássico, e aplicar exatamente igual num outro depósito. Existem nuances, existem variações, mesmo internamente variações faciológicas, né, que precisam ser avaliadas e
aí muda-se um pouco a característica do minério. A gente tem aí o caso dos fosfatos, né? Um minério oxidado, ele tem um comportamento, o minério mais próximo da rocha sã, ele tem uma mineralogia, uma associação completamente diferente. Então, as rotas de beneficiamento não são iguais. Minério de ferro é diferente. Nós passamos pela fase da hematita compacta, nós estamos na fase do itabirito friável. Depois vai vir a carne de pescoço do itabirito compacto. Compacto com carbonato. Então, as rotas são as mesmas? Não. E isso depende muito da caracterização e dos ensaios geometalúrgicos. A fase exploratória define uma rota. Uma vez definida a rota, a gente vai para a planta piloto. Para a planta piloto, a gente já tem que começar a testar aí as escalas. E ao mesmo tempo a gente começa a pensar em variabilidade. A gente ouve muito variabilidade, mas o que é a variabilidade? Os testes de variabilidade. Lembra, a gente está falando que tem um corpo geológico lá. Então, ele tem variações faciológicas lá dentro. Variações de domínios, né? Então, esses domínios, eles precisam ser testados nessa rota. Ela precisa ser entendida se essa rota que foi desenhada, ela se aplica a todo tipo de material. E se ela se aplica a composições desse material. Então, é necessário fazer ensaios individuais, blends, né? E essa variabilidade, como isso se representa no todo. Perfeito. Então, pessoal, dessa aula, o que nós gostaríamos de deixar de recado? Agora, juntando com o que nós conversamos, né? A geometalurgia é uma integração. Vocês já têm a característica do material. Existe disponível diversas formas de concentrar esse material, que normalmente elas são combinadas em etapas de combinação, classificação e concentração diversas, né? Eu posso usar uma concentração usando uma propriedade física do material, que é o magnetismo. Vai funcionar quando? Quando essa propriedade estiver presente. Se isso não para aquela matriz não funcionar, ou nós temos que pensar lá que a gente já entendeu o grau de liberação. Então, se naquela fase, naquela granulometria, a concentração magnética não está funcionando, será que é porque não está tendo arraste? Será que é porque a partícula não está mista? Então, nesse momento, nós estamos de novo integrando a tecnologia que tem disponível para diminuir o material, para concentrar o material com as características do próprio material. Então, não é porque é minério de ferro que qualquer minério de ferro eu vou simplesmente britar, peneirar e fazer flotação que vai funcionar. Não. Né? A gente tem isso para todos, a gente precisa, o conhecer ele serve exatamente para isso, né? Saber se a gente consegue concentrar. E quando a gente concentra, às vezes a gente não consegue chegar, às vezes a gente consegue chegar ao concentrado numa especificação boa, conforme o mercado, às vezes a gente não consegue. É culpa de quem está processando? Às vezes não, é uma característica do minério, né? Então os ensaios geometalúrgicos, eles servem para isso, né? Lembrando que esses ensaios metalúrgicos e a caracterização, eles fazem parte dos requisitos de uma norma internacional. Então, todas elas, todos os guias, né? Eles pedem, seja na NI 43101, seja na SK 1300, né? Sim. A caracterização e ensaios geometalúrgicos, ou seja, como é conhecido o minério que vai alimentar uma planta de beneficiamento, né? E já antes da fase de recurso, porque para ser recurso deve haver uma razoável perspectiva de extração econômica. Então fica claro que há um entendimento de que ter teor, ter volume, ter tonelagem, não define aquilo como algo que pode ser extraído. Então, é o teor associado a qual mineralogia. Dentro disso, dentro dessa mineralogia, qual que é a capacidade que eu tenho de fato extrair isso e que isso me dê um retorno financeiro. A gente fala, pode ter uma especificação, ok, existem materiais que você pode processar
concentrar, mas às vezes com uma recuperação mássica muito pequena. Então, o ouro ele tem uma recuperação mássica pequena? Tem, mas ele tem um valor agregado muito grande. O ferro com uma recuperação mássica pequena, ele pode ser inviável, não só pela própria questão de custos operacionais, pelo quantitativo de massa que vai virar estéreo, que eu vou ter que empilhar, que eu vou ter que dar uma destinação. Então, nessa fase em que a gente fala sobre os testes em diversas escalas, né? Tanto na escala de bancada quanto na escala piloto, em que a gente vai mudar a escala mesmo, o entendimento, vai mudar a variabilidade em cima dos resultados, nós estamos tentando trazer essas respostas, né? Esse entendimento, eu já entendi o que é o processo, eu já entendi o que é a matriz, qual que é a característica, e se eu aplicar essas etapas e essas tecnologias, eu consigo o produto? Então é sobre isso que nós estamos falando nessa etapa. E veja bem, além todo o foco em relação ao produto, nós também temos o rejeito. Então, nessa etapa de ensaios geometalúrgicos, a gente tem aí uma geração de rejeito. Que características tem esse rejeito? Que volume sai desse rejeito, né? Que massa é essa? Então, dali, você vai ter também toda aquela parte dos ensaios do que fazer com o rejeito. Adensa, não adensa, empilha seco, não empilha, né? Que tipo de elemento tem, que ele pode ser depositado sem impermeabilização ou com impermeabilização, ele tem um potencial de drenagem ácida ou não tem. Então, a gente tem quando a gente fala ensaio geometalúrgico, a gente está falando de forma ampla, minério, estéreo, rejeito. Dá para tirar um produto a mais, um coproduto, né? Um segundo produto que tenha um valor agregado que possa melhorar o fluxo de caixa. Então, tudo está ali dentro dos ensaios, das definições de rota, né? Ele é amplo, é uma fase bastante interessante e que precisa acontecer. Nós temos visto muitas vezes assim, uma caracterização mineralógica e algum ensaiozinho é apresentado no relatório, mas ele tem que sustentar um negócio, né? Tem que sustentar todas as tomadas de decisão do empreendimento. E se você conhece o material, se você conhece os processos, você conhece essas variabilidades, você conhece o seu risco. E é isso. Pelo vídeo de hoje, para deixar a curiosidade do que está na próxima, vamos encerrar por aqui.